Olá a todos e todas, espero que estejam na tranquilidade e nesse momento eu irei gravar um vídeo diferente dos que eu geralmente gravo, né? Eu falo muito de temas onde eu uso minha experiência pessoal e minha experiência de leitura, autoras e autores que eu conheço, que me ajudam a entender até uma fotografia da realidade, mas eu irei falar de uma experiência que eu tive, duas experiências na verdade, que é a minha participação na UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, onde eu fui representando o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também falei um pouco da minha experiência quanto movimento estudantil, né, quanto membro de grupos de pesquisa, grupo de estudo, né, estou aqui com a camisa da UPMS, né, que nós ganhamos lá, e também falar sobre a atividade do MTST, que foi a inauguração de uma biblioteca comunitária em uma ocupação que nós temos em sessão, que nós trabalhamos juntos com a comunidade, e foi duas experiências muito grandiosas para mim e que eu quero compartilhar aqui. Inclusive, vou colocar recortes de minha participação, né, nas atividades no final do vídeo. Mas antes de entrarmos nessa conversa, né, que é algo mais particular, algo mais do que eu vivi nesse momento, eu quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, né, se considerarem um assunto relevante, considerarem que as abordagens, outros vídeos aí que eu venho postando são interessantes, né, que devem chegar a mais pessoas, né. Convido também a estar curtindo, a estar comentando nos vídeos, inclusive discordando no meu ponto de vista, porque eu não sou dono da verdade. Eu estou aqui trazendo uma fotografia da realidade que eu tiro com a minha vivência e com a minha experiência acadêmica, mas vocês podem trazer uma outra percepção que ou case com a percepção que eu tenho, ou pode se gerar uma outra compreensão, tanto eu quanto vocês compreendermos que nossos pensamentos juntos formulam algo melhor, ou que meu argumento é mais próximo da realidade do que o de algum de vocês, ou que o argumento de algum de vocês é mais próximo da realidade do que o meu, né? Então, isso é o debate científico, isso é o debate político, isso é o debate social que nós temos a obrigação de fazer, de travar e não acharmos que a verdade só está com a gente. Também convido a mandarem os conteúdos que vocês produzem para que eu possa observar também, assim formular o meu conhecimento, né, a me seguir nas outras redes sociais, né, que é muito importante para que eu compreenda que o que eu faço aqui é relevante, né, esse apoio de todos e todas. Então, dito tudo isso, o convite feito a se inscrever no meu canal, a me seguir nas outras redes, a estarem compartilhando, curtindo, né, e comentando. Sigamos para a nossa conversa. Eu moro no lugar aonde a mata é branca, tem Paiaiá. Eu moro na Caatinga, eu moro no lugar aonde a mata é branca, tem Paiaiá. Aonde a mata é branca, tem Paiaiá. Aonde a mata é branca, eu moro no lugar aonde a mata é branca, sai Paiaiá. Aonde a mata é branca, moro Paiaiá. Primeiro, vamos dialogar sobre a minha participação na UPMS. Muito interessante o que aconteceu lá, porque foi uma união de diversos movimentos sociais, né? Cada um com seus representantes, e que nos enriqueceu porque ninguém estava lá para procurar ensinar o outro. Estávamos lá para compartilhar nossas experiências, perceber o que na luta de cada um tinha de diferente, né? Porque cada luta é diferente. Um exemplo é a luta dos povos indígenas, não é igual à luta dos trabalhadores sem teto, né? Tem algumas particularidades, mas ao mesmo tempo que tem essas particularidades, tem semelhanças. Um exemplo, somos todos grupos subalternos e temos o mesmo inimigo. Quem é o inimigo dos povos indígenas? É
aquele grupo que é colocado como dominante. O grupo dominante é o homem branco, cis heteronormativo, rico, né? Não podemos perder a questão da classe. Então, temos que pontuar tudo isso. É o inimigo dos povos indígenas. Assim como o inimigo do movimento dos trabalhadores sem teto também são esses, porque eles que permitem que a sociedade fique tratando tudo como mercadoria, a moradia como mercadoria e a subalternização daqueles que não têm o poder econômico e que também geralmente esses moradores, esses trabalhadores que estão em situação de rua ou que estão sem um teto próprio, são pessoas negras ou pessoas indígenas ou são todos pauperizados. Então, temos que ter essa compreensão da interseccionalidade, do que nos une na nossa luta. A terra como mercadoria e por isso povos indígenas são expulsos de seus territórios, né? São agredidos nos seus territórios. Então, trazendo isso como exemplo para a gente perceber como tem semelhanças nas lutas, né? Como todos nós, por isso que tem uma frase marxista, né, que o Marx escreveu, que é trabalhadores do mundo únivos, e eu costumo falar também subalternizados do mundo. Por que subalternizados? Todos aqueles que se encontram numa situação de não ser o grupo dominante precisam se unir, não para virar grupo dominante, mas para romper essa estrutura onde tem o grupo dominante e o grupo que é dominado, os grupos, né, que são dominados. Então, para essa ruptura, os grupos que estão subalternizados, eles precisam romper com esse sistema, juntos, né, porque separados nós somos fracos, mas juntos nós somos fortes. Então, nessa percepção de luta que eu trago, foi muito interessante, foi muito importante. E aí, como eu citei, tinha representações dos povos indígenas, né? Tinha a representação dos povos indígenas de Taparica, né, que é uma ilha aqui de Salvador. Teve a representação do cacique Paiaiá, o cacique Paiaiá que nos ensinou muito lá com a sua experiência de luta. Também tivemos a representação das trabalhadoras que infelizmente não pode falar aqui nas redes sociais, porque senão não monetiza, não tem essas coisas, né? Apesar que eu não monetizo, né? Um canal pequeno, um canal com poucos vídeos, então não há monetização alguma ainda no canal. Talvez daqui a meses, a anos ocorra, né? Com apoio de todos e todas que me acompanham, mas e é importante essas pessoas serem escutadas, estarem no centro do diálogo também, porque esse trabalho, que é o trabalho mais antigo do mundo, sofre diversos preconceitos e também discriminação de pessoas que têm um conceito formado, e isso precisa ser discutido. É realmente da forma que as pessoas são ensinadas, são educadas desde criança a pensar que é. Vamos dialogar sobre isso, não tornando banal, normal, algo a ser seguido, mas conversando sobre, chegando a uma conclusão de forma dialogada, de forma não preconceituosa, não discriminatória. Vamos dialogar, então é importante essa representação estar lá, né? Tivemos a representação das lutas por moradia, né? E eu representando o MTST, mas tivemos a representação também do MSTB, né, com a dona Mira, tivemos a representação do MST também, de pessoas do MST, inclusive fomos visitar um acampamento, que na verdade já é uma ocupação que foi estabelecida do MST, que é o local que se chama Pau Brasil, né, o assentamento Pau Brasil, né, muito importante. A visita que a gente fez lá, a gente conheceu a forma que eles se organizam, os problemas que eles têm nessa organização, a questão da juventude, como a juventude vê morar da forma
que eles compreendem que tem que ser, daqueles que fundaram o local, né, como precisa ser alterado algumas coisas ou incluído algumas coisas, tudo isso foi discutido. Claro, a gente não levando ensinamento nenhum, mas escutando essas pessoas e falando do que ocorre nas nossas experiências, entendendo que cada território é uma realidade. Eu não posso pegar o que eu vivo em uma comunidade urbana, né, periférica, e levar para uma comunidade indígena, para uma comunidade quilombola, né? Então tivemos essa compreensão, então era troca mesmo de ideias, de vivências, onde o outro que via na minha experiência, se cabia na experiência dele ou não. E não eu querendo impor minha experiência, assim como eu observava assim na experiência do outro, cabia eu trazer para a minha realidade, né? Ou para a realidade daqueles que eu estou inserido. Então, muito importante essa forma que vimos, né, um ao outro, uma a outra, e como deveríamos nos relacionar. Tivemos a representação dos movimentos ecológicos, o pessoal da Ação Negra, movimentos negros, né, o Círculo Palmarino, né, as ações negras estavam lá presentes com força. Tivemos movimento de juventude, né, como a UJC do PCBR esteve presente, teve representantes, pessoas que eram filiadas ao PSOL. Claro, deixar aqui, porque eu não sou isento, não existe isenção na política, na sociedade, e eu sou uma pessoa, eu me coloco como um comunista, sim, represento esse grupo, me coloco à esquerda, não sou filiado a partidos, mas eu sempre, desde que eu comecei a votar, eu sempre votei na esquerda, e eu acredito na luta que não é só através do voto. Inclusive, eu acho que o voto é redução de danos, o voto não resolve os problemas, porque, querendo ou não, quem chega no poder da democracia burguesa acaba reproduzindo a democracia burguesa, mas eu acredito que a gente tem que votar para reduzir danos, então sempre votei na esquerda e não me vejo votando na direita. Todo o meu estudo me leva cada vez mais a crer naquilo que eu já compreendia, que a direita representa o grupo dominante, que é o grupo do homem branco, hétero, cis, rico, né? Representa esse grupo e não me representa como um homem negro, né, que eu sou. Então, as pessoas que estavam lá eram pessoas de esquerda. Não tínhamos pessoas de direita, pelo menos não declarada. E os movimentos que estavam presentes também eram um movimento de esquerda. Como foi dito, o movimento de direita não ia se reunir com pessoas do MST, do MSTB, do MTST, né, dos movimentos negros. Não iam. Então, e nem foram convidados e nem aceitariam um convite desse. Então não estavam, e por isso que foi agradável, inclusive. A gente teve nossos momentos de lazer, de escutar uma música, conversando, né? Foi muito interessante esse movimento que a gente fez mesmo. E eu agradeço bastante a organização da UPMS, porque se não fosse o pensamento deles, o convite, né, a movimentação econômica, porque a gente esteve inserido por 2 dias nessa reunião. Então nós tivemos almoço, janta, café da manhã. Então eles fizeram uma mobilização para isso, né, para estarmos reunidos. E aí muita gente pode falar, mas podia pegar esse dinheiro e dar a quem precisa, dar comida a quem precisa. Esse movimento já é feito, porque quem está no MST está organizando as pessoas que precisam para lutar por sua terra, para poder se alimentar. A gente que está nos movimentos de luta por moradia está lutando por quem precisa todos os dias, né? Como eu falei da biblioteca comunitária, levando conhecimento e colhendo também o conhecimento dessas pessoas para a gente fazer um movimento coletivo de construção do conhecimento. Então vamos fazendo esse trabalho. As pessoas do movimento negro estão lutando pelas pessoas que precisam, pois a maioria das pessoas que passam necessidade material são pessoas negras no Brasil, pessoas indígenas. Então nós já fazemos isso. E uma reunião dessa, a gente também precisa se alimentar, a gente também precisa estarmos supridos na nossa necessidade básica para essa troca de experiência e para essa luta ficar cada vez mais forte. Então, antes de vir uma crítica dessa,
Percebam que esse movimento que foi feito é importante para que a gente possa retornar com nossas experiências para o nosso grupo e que em outros movimentos, outras representações estejam, outras pessoas, a gente possa cada vez mais estar construindo algo novo, algo grande, algo bom. Então, é importante que isso ocorra. Pessoas da universidade estavam presentes, como eu, por um exemplo, que sou do grupo de pesquisa Sankofa, sou bacharelando em Ciências Sociais pela UNEB, né, sou do grupo de estudo Ijaimô, do Clóvis Moura, de Marxismo Negro. Então, e outras colegas que são da universidade, né, que têm trabalhos, alguns já no mestrado, alguns ainda na graduação como eu, todos nós estávamos lá também, porque independente do movimento que a gente estava representando, a gente é tudo que nos constitui. Então, eu sou tudo isso que eu falo. Eu não entro no espaço, estou representando o MTST, então o resto que eu sou, jogo fora. Eu só sou MTST. Isso não existe. Estou entrando representando o movimento estudantil, eu apago o resto tudo que eu sou, eu só sou aqui do movimento estudantil. Isso não existe, nenhuma pessoa consegue fazer esse movimento é irreal, e se conseguisse, esse movimento é errado, porque você joga toda uma outra experiência fora. Então, a gente teve diversas pessoas, né, essa grandeza de representações. E a gente fez dinâmicas, eu vou estar postando aqui algumas falas minhas. Todos e todas autorizaram, né, um acordo de termos nossa imagem exposta, né, por todos os colegas que quisessem postar, pela própria organização do evento para estarem postando. Então isso foi muito interessante, esse acordo coletivo. Bom, a gente teve o prazer, né, de estarmos com uma revolucionária, uma resistente, né, uma imigrante aqui no Brasil, por ser uma refugiada política, que é a Hawa, desculpa, o nome dela é muito complicado, que é uma mulher palestina de resistência, de luta, e com a convivência com ela, não só nesses 2 dias, mas ela ficou aqui na cidade para o evento também da Escola Brasileira de Pensamentos Decoloniais, e que também foi muito interessante, onde eu vi a palestra e pude conversar com o Davidson Faustino, que é um dos principais entendedores da obra do Frantz Fanon, que eu tanto falo aqui, que eu tanto gosto, e escutar ele falar a palestra dele e poder conversar com ele sobre esse autor foi grandioso para mim, foi um momento ímpar. E essa atividade, né, da Escola Brasileira de Pensamentos Decoloniais, que foi junto com a atividade da UPMS, com a oficina da UPMS, trouxe um enriquecimento de praxis mesmo, de ação e de teoria para mim diferenciado, algo que eu vivenciei na universidade com grandiosidade. Então, a Hawa, né, conviver com ela, escutar o que ela tinha para falar, o que ela tem para falar, me enriqueceu bastante. Algo que eu já compreendia pela leitura do Said, da Gayatri Spivak, o Said é um autor do livro Orientalismo, né, a Gayatri Spivak, que escreveu Pode o Subalterno Falar, né, com uma pergunta, interrogação no final. Né, então já tinha a compreensão que os povos não brancos europeus, eles são racializados. Quando a gente fala o vermelho, o amarelo, né, quando chamamos a asiática de amarelos, amarelas, quando chamamos povos árabes, os povos mongóis, até virando um xingamento aqui, uma coisa que tem que chamavam as pessoas PCDs de mongóis, né, no xingamento, de uma forma chula, né, entendeu que os mongóis é um povo, inclusive existe o país Mongólia, né, e os mongóis foram um povo, e ainda são, um povo muito forte, um povo que tem uma história muito rica.
E é importante ser respeitado. Até a ideia que a gente chama de vândalos aqui, vândalos era um povo, né? Que eram chamados de vândalos pelo... Quer dizer, não era um povo, era um conjunto de povos que os romanos, quem não era romano, para eles eram vândalos. E hoje a gente chama vândalo com a ideia de quem é desordeiro, barderneiro, né? Mas vândalos eram povos. Então perceba como essa questão você racializa o outro, porque ninguém se incomoda com o que está acontecendo na Palestina, porque o povo palestino é racializado. O povo não tem como ser antissemita defendendo os palestinos, porque o povo palestino também é um povo semita, porque todos os árabes são povos semitas, né? É importante entender isso. E tem que ir na origem do que é povo semita. E lembrando que a origem do país Israel não tem nada a ver com a Israel da Bíblia e nem com os judeus da Bíblia. Os povos judeus da Bíblia se espalharam pelo globo, né? E esses que se reivindicaram como judeus foram um povo da Europa Central que acolheram o judaísmo como sua religião, ou seja, eles não eram judeu na sua origem, eles eram judeu religioso e não judeu étnico. E esses que se converteram ao judaísmo religioso que fizeram esse movimento de ocupação da Palestina, que foi muito antes, que iniciou muito antes da criação do Estado de Israel. Começou antes de 1900, não vou lembrar da data exata, tá aqui, mas nas palestras, nas conversas com a Raul, isso foi colocado, né? Vocês podem pesquisar, nem tudo vocês têm que ficar só no meu vídeo, vocês têm que ir buscar nessas informações. Então, existe essa questão que os judeus que estão lá em Israel não são os povos judeus históricos, bíblicos, né? O povo judeu, no caso. E essa ocupação vem de antes da criação do Estado de Israel, e que a criação do Estado de Israel não tem nada a ver com dar um território para um povo, o povo judeu, mas sim com os Estados Unidos e na época que o local era considerado colônia inglesa, os Estados Unidos junto com a Inglaterra fazer um território que eles pudessem dominar a região, ou seja, não deixar que eles fujam da sua realidade, daquela realidade que os opressores colonialistas querem para eles. Então, eles falam que era um povo sem terra, os judeus, para uma terra sem povo, a Palestina, que foi ocupada. Que é uma mentira, porque a Palestina tinha povo, e ainda tem os palestinos, e sempre terá, porque eles resistirão e vencerão. E essas pessoas que hoje são os israelenses, eles foram mandados quando eles eram europeus. A Europa só não aceitava a religião deles, mas eles são europeus. Tanto que quando a gente vai para observar quem são os israelenses, são homens brancos, são homens europeus. Você não vê nenhum traço daquela região que erroneamente se chama de Oriente Médio. Eu não vou chamar dessa forma porque o Said já faz a crítica ao termo orientalismo, mas eu vou chamar de leste da Ásia, né? Ou a região das Arábias, porque é dos povos árabes, e que não há nenhum sentido de você transferir europeus que estavam convertidos ao judaísmo para uma terra onde já estava ocupada por pessoas, inclusive de diversas religiões, porque existe os cristãos palestinos, existem pessoas de todas as religiões palestinas. Inclusive, essa convivência com a Raul, eu pude perceber que as pessoas de fora do país não é esse bicho de sete cabeças que outras pessoas colocam. A universidade, inclusive, dá essa visão, você conviver com pessoas de outros países e lhe dá essa visão. Muitas vezes, quando você não conhece nenhum estrangeiro,
Parece que o estrangeiro é totalmente diferente da gente, tem muita, a gente não vai conseguir conviver porque as culturas são muito diferentes, as culturas são diferentes, são, mas a gente tem muita coisa igual. A Hawa foi ótimo conviver com ela, foi, foi um enriquecimento muito grande escutá-la, e ela é gente como a gente, ela conversa com a gente, ela se diverte, ela dá risada, ela passeia, ela faz tudo que a gente... Ela é um ser humano. E isso foi importante para a gente ver o palestino, a Palestina são seres humanos, como os israelenses também são seres humanos, mas que estão sendo agressores, como os Estados Unidos são seres humanos estadunidenses, mas são seres humanos que estão agindo como agressores, né? Os ingleses agem como agressores, mas são seres humanos, né? Assim como os povos africanos que vivem uma guerra exploratória o tempo todo, né? Que é patrocinada pelos colonizadores, que ainda não saíram do território, são seres humanos. Nós, que a Lélia Gonzalez fala, ladinos americanos, e não latinos porque os latinos são europeus, e não só americanos, porque a América é um nome europeu. Inclusive a gente pode pensar aí até uma inclusão dos povos indígenas, né? A gente pode pensar nessa inclusão, que é uma discussão que a gente pode trazer para a modernidade, sim. Inclusive que nós não estamos dentro da modernidade, que é outra discussão, né? Que a modernidade é europeia, é eurocêntrica, né? Então já é outra discussão que a decolonialidade faz. Mas a gente perceber que somos todos nesse globo seres humanos, que não existe seres humanos que merecem ser exterminados e seres humanos que merecem dominar, né? Que isso é inventado por um grupo de dominadores e que muitas vezes a gente acredita, né? A Hawa traz com uma perspectiva muito boa, faz a gente entender isso nos diálogos. E a gente assistiu um filme, inclusive, a Hawa é cineasta, né, formada, graduada, e o filme foi da a Samar Jabi, né? Com certeza eu estou falando errado, mas que é uma psiquiatra de formação, e ela narrando como é ser uma palestina e como é você cuidar psicologicamente dessas pessoas palestinas. E eu falo muito aqui do Fanon, percebi que a Samar mergulhou no Fanon, né? Mas ela não é copia e cola do Fanon, né? Deixar isso aqui bem evidente. A Samar, ela tem suas perspectivas próprias, o filme mostra isso. Agora, a gente que faz conteúdo universitário, conteúdo acadêmico, né? Conteúdo para ser aceito pelos nossos pares, a gente precisa ler teóricos que pegaram o tema que a gente trabalha antes da gente e mergulhar até em coisas positivas e negativas que eles trouxeram. Então dá para ver que ela mergulhou no Fanon e fez a crítica, não só no Fanon, mas até no Amilcar Cabral, em outro, os nomes não vêm na mente, né? Mas o Fanon trabalha muito com Derrida, né? Com certeza ela mergulhou também no Derrida, em outros teóricos, outras teóricas, o próprio Said. Então dá para ver que ela fez um trabalho excelente, um filme excelente. Depois a gente fez um debate, né, sobre o que a gente viu no filme, e eu ganhei um presente, o livro, porque tem um filme, é legal vocês verem, mas tem esse livro. Pra gente que é acadêmico, o livro é muito importante. Ainda não li, pois eu ganhei essa semana, mas eu vou ler com certeza, porque me chamou muita atenção o filme e a forma que ela fala, e esse livro vai me trazer com certeza uma visão outra, um pensamento mais ampliado sobre as coisas que eu busco discutir. Então foi muito interessante, e que, trazendo Fanon agora, aquele que fala pela linguagem da violência só entenderá a violência. Quando o Fanon fala isso, ele fala que os franceses, eles agiam como dominadores sobre o povo argelino, e que não adiantava os argelinos pedirem por favor. Não adiantava rogar por leis, porque para os franceses eles eram dominadores e os argelinos eram dominados.
Então eles só entenderiam que os argelinos precisavam de sua liberdade se os argelinos implantassem uma força proporcionalmente igual à opressão para se libertar, que foi o que aconteceu. E assim acontecerá com a Palestina. Quando a gente criminaliza a reação dos palestinos, a gente está criminalizando a luta por liberdade. A gente está criminalizando a luta contra a opressão. Os palestinos merecem, sim, empregar uma força em proporção igual ao que o opressor israelense faz. Eles devem fazer isso. Eles não só merecem, podem, devem e farão. E fazem. Porque o Palestina é livre do rio ao mar, né? Eu aprendi isso com a Hawa. E quando não fala dessa questão da linguagem da violência, ele tem tanto um capítulo que ele trata da violência quanto um capítulo que ele trata da linguagem. E a gente pensa como a gente fala, né? Mas essa ideia do falar, da linguagem, não é nem só a fala em si, mas é nossos gestos. Um exemplo, quando a gente fala, está em minha casa, está comendo da minha comida, tem que fazer o que eu quero. Né? Muitos pais falam isso para suas filhas e filhos. E funciona, porque aquele filho, aquela filha não tem força, não pode falar nada mesmo, porque senão vai passar fome e vai ser posto para fora de casa. E isso é muito real. Né? Isso é muito real. E quando a gente pensa nessa situação, a gente também... Então, esse pai, essa mãe, eles vão acreditar que eles estão com a verdade, porque eles estão falando uma coisa, eles pensam realmente isso, e eles colocam em ação, em prática, a ação deles é isso, e se está funcionando, não tem por que mudar. Agora, quando esse filho, essa filha conseguem uma independência econômica, uma independência de vida e se libertam, e não funciona mais, aí que vem, criou-se uma força proporcionalmente igual que rompeu essa linha de opressão e os filhos, as filhas se libertaram e foram viver sua vida. E a partir disso, não foi o pedir por favor ou tentar ideologicamente do filho ou da filha que deu a liberdade a esse filho, a essa filha. Foi eles conseguirem a independência econômica através de esforço de trabalho para se libertar. Mas na mente desse pai e dessa mãe, eles ainda funcionou, eles fizeram certo porque funcionou até a eventualidade da vida fazerem não funcionar mais. Né? Até o filho, a filha não precisa mais comer da comida dele, não precisa mais do teto dele. Então, enquanto precisou, funcionou. Né? E muitos acham que é isso. Quando batem uma criança para a criança aprender, né? E a criança não faz mais aquele erro, funcionou bater. Porque a criança não cometeu mais o erro, então a linguagem da violência funcionou. Mas se a criança, quando ela cresce, aquela porrada não dói mais e ela faz coisa pior, eles continuam acreditando que funcionou, porque fez coisa pior, porque se criou uma outra força, uma outra proporcionalidade, um outro tempo, mas eles não percebem que aquela agressão anterior que criou a reação posterior. Assim como esses pais que falam aos filhos que minha comida tem que fazer o que eu quero, quando os filhos se libertam, eles não percebem que essa fala falhou, porque inclusive os filhos se libertaram e romperam relações por causa dessa fala. Né? Se ela não existisse, talvez a relação seria outra. Então, perceba como a gente aprende que a linguagem da violência dá certo, quando na verdade ela deu totalmente errado. Né? E o resultado futuro mostra que ela está errado com uma força proporcionalmente igual, não é com pedido de por favor. Então, por isso que os palestinos vão fazer uma força proporcionalmente igual à ocupação israelense e vão se libertar. E os israelenses, só após a libertação dos palestinos, vão perceber o erro que eles cometeram, ou não. Às vezes não percebe nem o erro que cometeu, acha que fez o certo porque estava dando certo. Se deu errado foi porque alguma coisa eles fizeram de errado, né? Nessa tática, e não a tática em si. Então, essa percepção é muito importante ter, e a Hawa trouxe perfeita. Eu já tinha essa percepção pela leitura do Fanon, mas com a Hawa eu pude ler isso mais coeso, né? Mais na materialidade, vou dizer assim, que Fanon também é muito coeso, mas mais na materialidade. A ideia é essa, a materialidade da coisa.
E essa experiência, né, com as lutas dos povos indígenas, como eu já trouxe aqui, entender como o nosso povo e como, inclusive, os povos racializados, nós somos únicos, né? Por isso que eu gosto de chamar de não brancos. Nós somos não brancos, e isso é muito importante da gente falar. Nós somos não brancos. Então, negros que são pardos e pretos, parar com essa discussão de colorismo, pelo amor. Vamos nos unir, pardos e pretos, povo negro, nos unir aos povos indígenas. Vamos fazer essa união, nos unir aos povos racializados fora do nosso país, né? Todos nós ladinos africanos, como a Lélia fala, todos os povos asiáticos que são oprimidos, os povos africanos, né, que são nossos ancestrais, nós todos unidos, vamos nos unir para a ruptura desse poder do centro do capitalismo, parar de ver as coisas como mercadoria, parar de ver a terra como mercadoria, parar de ver a casa como mercadoria, parar de ver nossos corpos como mercadoria, né? Como falando da colega que representou as trabalhadoras do... Então, parar de ver tudo como mercadoria e nos vermos como seres humanos que estamos integrados à natureza, como os povos indígenas nos faz ver, como o povo de terreiro nos faz ver. Eu também sou uma pessoa de terreiro, sou ogã de candomblé. Então, precisamos nos unir, perceber isso, nos unir, né? Perceber essa luta coletiva, essa luta igual que nós temos. E isso é enriquecedor demais. Isso é enriquecedor, por isso que essas pessoas que passaram esse período comigo se tornaram especiais para mim. Algumas mais, né? Sempre tem aquelas pessoas que a gente se apega mais, mas agradecer principalmente a minha orientadora, que também fez parte da organização, né? Que eu tenho bastante carinho, que é a professora doutora Carla Liane Nascimento dos Santos. Agradecer ao professor Fábio, ao professor Alexandre, né, todos que foram organização e que nos acolheu muito bem. Agradecer ao professor Dr. Fábio Nogueira, que me inseriu ao MTST e que também é meu professor na universidade, né, e que também vem nessa luta comigo, então me proporcionou esse momento. Então, só fazer agradecimentos, só cada vez mais me inserir nas lutas sociais, porque eu acredito que esse é meu papel. E sobre a UPMS, é isso que veio na cabeça, é um pensamento mais aberto assim, não escrevi roteiro, não escrevi nada, tô falando assim, coisas que veio de muito grandioso na minha compreensão, algo mais coletivo, mais aberto. E como eu falo do povo palestino, da resistência, eu falo de todos os povos que são oprimidos. Talvez eu não esteja falando dos outros, porque nos meus vídeos eu já falo muito do Brasil, dessas outras questões. Então, o que me trouxe de mais novo foi essa discussão sobre a questão palestina, que eu achei muito importante trazer para vocês. Mundialmente, né? E o que a gente está fazendo aqui é exatamente sentindo isso na nossa pele. Existe um projeto que é um projeto econômico, global, hegemônico, que é o projeto capitalista. E esse projeto capitalista, ele tem diferentes frentes. Então, quando a gente vai falar da disputa da nossa juventude, a gente está sentindo na pele os efeitos desse projeto capitalista. Mas nós estamos aqui porque acreditamos na educação. A educação não escolarizada e a educação que é escolarizada, porque temos que disputar a educação escolarizada. A educação não escolarizada é essa que está na nossa base, que está lá com os nossos avós, com os nossos pais, com as nossas comunidades e que faz parte da nossa pertença ancestral. E a gente não pode perder de vista que é importante disputar também, né? Porque muitas vezes nós estamos dentro das famílias e a gente acha que a gente tem menos força do que a educação escolarizada, do que a escola, do que a universidade, né? A escola, a universidade não pode ter esse poder diante dos ensinamentos da nossa comunidade, da nossa família.
nós temos que fazer o quê? Buscar articular. E mais, a educação escolarizada está cumprindo um papel exatamente de passar a perspectiva colonialista. Porque quando a gente se desenraiza da nossa comunidade, da nossa família, da nossa pertença, nós estamos sendo o quê? Colonizados. Quando a gente chega na universidade, que a gente acha que Platão, Aristóteles, Sócrates é mais importante do ensinamento do meu avô, né, do meu cacique, eu estou sendo o quê? Colonizada. Então, o que a gente tem que disputar? E por que a gente está aqui? Olha lá o nome da escola. Escola Brasileira de Pertencimento Decolonial, Anticolonial, o que for. A nossa luta deve ser exatamente nessa direção. Então, o mínimo que a gente acha que está fazendo, disputando dentro da nossa casa, disputando dentro das nossas escolas, nós temos que reconhecer que o projeto de educação escolarizada no Brasil, ele tem um sentido. É um projeto a serviço do capitalismo. É um projeto a serviço do desmonte da educação pública. É isso que já vem acontecendo. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar disputar por dentro. Quem está dentro da escola, como os professores, nós temos que reencantar essa gente. Quem está dentro das universidades, a gente tem que buscar reencantar essa gente, fazer frente a essas epistemologias e esse modelo colonial de educação. E aqui eu trago mais uma questão muito importante. Nós temos que saber quem é o nosso inimigo comum. Quando a gente mirar para esse inimigo comum, nós todos aqui teremos muito mais força e muito mais articulação. O que nós estamos dispostos é trazer a nossa experiência, essa vida, e dizer, olha, nós vivemos isso e vivemos isso. E vocês, e nós temos um grupo de jovens, o que é que vocês podem aproveitar? Agora, o que é que nós não aceitamos é qualquer idade querer desfazer a nossa ancestralidade. Aquela cultura passada, a lembrança dos que já foram, que derramaram sangue para que a gente estivesse aqui hoje, tá certo? Derramaram sangue para que a gente estivesse aqui hoje. E nós indígenas, nós não queremos civilização, nós queremos viver a nossa civilização. Isso! Uhul! É sobre isso! É sobre isso! Acontece, os nossos jovens formam-se no MST, onde for que vai, aprende aqui com os mais velhos, depois vão para a universidade. E lá lê Hegel, Marx, Racista. lê e volta para a aldeia para dizer, olha meu velho, tu tá ultrapassado. Tu tá ultrapassado. A hora que nós queremos cantar nosso Toré, não, Toré, eu vou cantar isso para os maracás eu tenho viola. Sabe? Quando a gente fala, olha, nós precisamos desenvolver nossa tecnologia. Qual é a nossa tecnologia? Sei lá, discutir, por exemplo, a tecnologia do avião, não sei o quê. Pode ser. Mas por que não vamos discutir a tecnologia, por exemplo, de produzir doces, que não é doce, que não envenena ninguém? Por que não vamos discutir a tecnologia de como nós produzimos, por exemplo, colhermos raízes, e que possamos desenvolver laboratório para provar que aquelas raízes servem para fígado, servem para o rim, servem para o estômago. Essa é a tecnologia que nós queremos desenvolver. E acabamos de fazer um encontro de tecnologia lá dentro da aldeia, onde uma semana nós discutimos raízes. Então eu estou disposto assim, posso parecer agressivo? Posso. Mas eu estou disposto, minha jovem, realmente dizer para vocês a minha experiência de 80 anos e fazer com que vocês, jovens, certo? Aproveitem, acho que o que eu vivi pode ser, aprenda alguma coisa, tá certo? Mas, pelo amor de Deus, não atropele a nossa ancestralidade. Não atropele a nossa ancestralidade. Não, eu normalmente digo assim, ó, digo mesmo para o meu irmão sobre como que era a casa deles, como que era a terra. Ele nasceu em 1940
em 1947, as milícias do Haganah, milícias do movimento sionista, chegam até o bairro dele. Expulsam ele com toda a sua família, com o bairro todo, para que eles serem refugiados em outro lugar. Ele tinha 7, 8 anos. E ele viveu o deslocamento. E ele lembrava muito bem de como eles saíram da Palestina, foram para o Líbano e depois do Líbano para a Síria. Em 1967, com o início da Revolução Armada Palestina na diáspora, meu pai se juntou à Frente Popular pela Libertação da Palestina. Então, sou com muito orgulho uma filha de um guerreiro sobrevivente da Nakba do FPLP. Ele e todos meus tios participaram da Revolução na Jordânia com a fronteira da Palestina. Em 1973, ele voltou para a Síria, porque, infelizmente, a traição é uma coisa que vem comendo o povo do dentro, né? Com a primeira intifada palestina, que em 1987, a gente vê um movimento inteiro dentro da Palestina histórica e também na diáspora, realizando ações internacionais contra os sionistas. E aqui é um ponto muito importante. Eu falo sionistas, não é israelenses, não é judeus, porque nossa luta não é contra a religião, é contra o movimento colonialista fascista, que é o sionismo, que em 1897 decidiram ocupar a Palestina. Decidiram na primeira conferência do movimento sionista, muito antes do Holocausto, muito antes do nazismo. Então não é aquela ideia que é um povo sem terra para uma terra sem povo. Porque aquele povo tinha terra e aquela terra tem um povo. E eu sou desse povo. É um projeto colonial que foi criado para ocupar a Palestina. E um detalhe, ocupar a Palestina não significa só o território da Palestina, e ocupar a Palestina não significa que só dentro da Palestina, mas a gente vai chegar a esse ponto. Em 1987, com a primeira intifada, que é a primeira revolta, os palestinos se revoltam na Palestina histórica inteira, do rio ao mar. E isso estava muito forte até que o inimigo sentiu um medo. Nesse medo, eles foram e fizeram a primeira conferência de paz com os países árabes em 1991 em Madrid. Essa conferência foi a primeira vez na história que os árabes e os sionistas sentam na mesma mesa. E aqui começou o caminho da traição. Da traição da nossa luta, da traição do nosso povo. Em 1993, em Oslo, foi colocado o Acordo de Oslo, que é o acordo de 2 estados. 78% do território palestino vai como Estado israelense, 22% do território palestino histórico vai como Estado palestino. Não tem autodeterminação, é sob controle do exército israelense, da autoridade israelense. E não é um Estado soberano, é uma autoridade palestina, dividida entre Cisjordânia e faixa de Gaza. A partir de 1996, começaram os assentamentos sionistas dos colonos europeus começar a ser criados em cima dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza.
A segunda intifada, a segunda revolta foi no ano 2001. Em 2002 foi criado o muro de apartheid. Ainda com isso, o povo palestino não desistiu. Mas a gente pode falar que nesse momento foi acabado com a resistência armada palestina. Nós achamos isso. A partir de 2005, quando Israel saiu da faixa de Gaza e aconteceu as eleições palestinas em 2006, e o Hamas ganhou, democraticamente eleitos pelo povo palestino, Israel não gostou disso. Porque Hamas nunca baixou a cabeça. Eu sei que é um pouquinho, assim, desconfortável. Que ela tá aqui para defender a resistência armada. Sim, eu tô aqui para defender a resistência do meu povo. 2006. O que é o Hamas? É um Deus ou é um movimento? É um movimento. Vou explicar. Hamas é um movimento de resistência islâmica palestino. Foi criado em 1977. Foi criado primeiro como um braço político para libertar a Palestina. Depois, na década das 90, eles conseguiram ter um braço armado. Então, Hamas, que governa a faixa de Gaza, inclusive desde 2007, ela tem um sistema de saúde, de educação, de ministérios e, além disso, eles têm o braço armado. Então, Hamas não é uma coisa que é só os guerreiros que a gente vê, os terroristas que eles falam sobre eles. Eles também têm um sistema de educação, de saúde. Eles governaram a faixa de Gaza por quase 18 anos. Então, ele é um partido palestino que foi eleito nas eleições da Autoridade Palestina depois da criação dos dois estados. O outro lado é Fatah. Fatah é um movimento que tem uma história de resistência. A primeira revolução foi puxada por eles. E todos os movimentos palestinos tinham um nome. Eles se colocaram embaixo de uma bandeira única. Organização para a Libertação da Palestina. Como que a gente conhece como OLP. A OLP, que deveria ser do povo palestino para o povo palestino, eles que fizeram a traição com a precedência do Yasser Arafat de fazer o acordo de Oslo, que é o acordo de dois estados, que a gente não aceita. Hoje em dia, como é que está a situação? Somos 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora. Temos mais de 5 milhões de palestinos na Cisjordânia, 2 milhões no território ocupado e 2 milhões e 400 mil dentro da faixa de Gaza. Então, em geral, a gente quase chegamos 15 milhões de palestinos no mundo inteiro, que mais do que a metade estão fora da sua terra. Retomando aqui, que em 2007, Hamas tomou conta da faixa de Gaza. Israel não consegue mais entrar. E eles tentaram, a gente viu a guerra de 2008, a guerra de 2011, a guerra de 2014, a guerra de 2019, a guerra de 2021, a guerra de 2022. E todos esses anos que eu estou falando para vocês, sempre Israel bombardeando, atacando. Além de que antes do 7 de outubro, a gente tinha 5 mil de prisioneiros palestinos reféns, sequestrados, colocados dentro dos cárceres israelenses, sem julgamento, sem tribunal e sem um crime.
é só porque eles são palestinos que tentaram resistir ao colonialismo. E aqui é um ponto muito importante, porque falei antes do 7 de outubro. 7 de outubro de 2023 foi uma ação, ou na verdade uma reação de 20 anos de um momento que não existe mais uma coisa que chama resistência armada de 2002 até 2023, a gente não viu nenhuma ação armada palestina. Eram umas ações isoladas, mas nada organizado. Então, o 7 de outubro era uma reação desses 20 anos e de mais 100 anos de colonialismo sionista. O objetivo principal do 7 de outubro, pegar reféns para fazer troca de prisioneiros. Quem aqui já ouviu o nome Leila Khaled? Perfeito. Leila Khaled é uma mulher palestina que sequestrou um avião que todos que estão nesse avião são israelenses. Isso foi em 1969. Desculpa. 1969, 67. Confundi agora a data, gente, porque são duas operações. Uma, depois a outra, depois de 2 anos. Ela sequestrou um avião e junto, o companheiro dela, que era junto com ela, é o primo da minha mãe. Então, a coisa aqui, ela sequestrou esse avião e ela conseguiu libertar os nossos reféns palestinos. Então, sempre foi que como que a gente consegue libertar os nossos prisioneiros é em uma troca de reféns. Nunca a gente consegue a libertação dos nossos prisioneiros. Nunca a gente consegue justiça para eles. Então, o único caminho é troca de reféns. E esse foi dos objetivos principais da operação do Tempestade de Al-Aqsa no 7 de outubro. Que iniciou no 7 de outubro, né? Que ainda está continuando. Nós temos mais um objetivo, é que as profanações que a mesquita do Al-Aqsa sofria durante todos esses anos. O quarto motivo, os assentamentos ilegais em cima da Cisjordânia como uma terra soberana do Estado palestino que foi colocado no Acordo de Oslo de 1993. E mais um motivo muito importante, a libertação da Palestina. Porque é claro que o povo não vai obedecer o colonialismo com esses acordos que eles querem fazer. Então, 7 de outubro tinha além de pegar os reféns para fazer um acordo de troca, mas também, se a gente olhar como que foi um ataque a 7 bases militares israelenses que estão ao redor da faixa de Gaza. Essas 7 bases militares são bases que monitoram as bombas nucleares do Irã. Então, tem dados que foram pegos pela resistência palestina. É uma operação organizada, porque eles sabiam o que eles estão fazendo. 20 anos sem nenhuma ação da resistência. E aqui uma coisa muito importante. Na segunda intifada, na segunda revolta palestina, muitos de nós aqui sabem as fotos das crianças jogando pedra em cima dos tanques israelenses. Essas mesmas crianças que estavam jogando as pedras nos tanques, eles são os mesmos que entraram e atravessaram, conseguiram pisar nas suas terras pela primeira vez, que são os guerreiros do Hamas. Então, quando a gente está falando sobre resistência, 2 anos de genocídio, até hoje a gente veja as pessoas da faixa de Gaza com uma esperança muito mais do que todos nós temos aqui. Hoje em dia, nós temos mais de 10 mil prisioneiros palestinos dentro das prisões que estão sofrendo estupro, agressão, violência
e muitas outras coisas que a gente nem sabe o que é, porque a mídia não consegue chegar para lá. Vocês imaginam as histórias que vão sair da faixa de Gaza depois de acabar essa guerra? Vocês conseguem imaginar que as crianças viviam, né, durante esses 2 anos? A gente está conseguindo pensar em um plano psicológico? Nós vamos enfrentar coisas que é para a primeira vez que nós vamos enfrentar na história moderna. Como que vão ser tratadas essas crianças? Como que a gente faz? A gente fala da reconstrução de Gaza? Reconstrução começa agora. O plano começa agora. Porque quando acabar a guerra, esse povo está cansado. Sempre eu recebo uma pergunta: o que fazer para ajudar a luta palestina? Não é os palestinos que vão falar isso, porque eles estão cansados demais de 100 anos de colonialismo. É o momento agora de todos nós seremos unidos para conseguir derrotar o sionismo. Essa é uma coisa, um ponto super importante. Eu gostaria de falar para vocês, desculpa, eu vou concluir rapidinho, mas é muita informação e em 7 de outubro de 2023, eu era contratada CLT no Museu da Imigração do Estado de São Paulo como analista de comunicação. Eu trabalhava lá, eu era com carteira assinada, tenho todos os meus direitos e é um trabalho maravilhoso. A partir de 10 de outubro de 2023, uns e-mails de ProtonMail, que são anônimos, começaram a chegar no e-mail institucional do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, me acusando de terrorismo e de antissemitismo. Depois disso, foi uma série de campanhas nas redes sociais, postando as minhas fotos, meus vídeos, me acusando de terrorismo e antissemitismo. E, gente, essa é uma coisa muito engraçada, porque eu sou semita, né? Então, não posso ser anti-mim. Mas, 7 de novembro de 2023, eu estava na sala do RH, sendo demitida do Museu da Imigração, porque eles não aguentaram essa campanha sionista e da extrema-direita que foi contra mim. Essa história é só um exemplo pequeno das forças do sionismo no Brasil. Quando a gente olhar as empresas da segurança, que tem o nome do Haganah, que inclusive é a milícia que invadiu a Palestina, essa empresa que foi criada de um comandante israelense que foi mandado para o Brasil de volta para que ele criar essa empresa que tem o nosso reconhecimento facial, nossa biometria, os nossos dados e mais 270 empresas de segurança que usam tecnologias israelenses, as mesmas que caçam os ativistas palestinos nos checkpoints entre Cisjordânia e faixa de Gaza. São o mesmo sistema. As mesmas armas que matam nossos jovens negros é a arma que mata os palestinos. Porque quando o Brasil comprou essas armas, estava escrito nelas experimentadas em campo, mas o campo é o povo palestino. Quando a gente veja um PM prendendo um jovem negro, é o mesmo treinamento de um soldado israelense prendendo um palestino. Quando a gente olhar as empresas de água aqui no Brasil, que tem a mesma tecnologia, e corporação com Mekorot, que é a empresa de água e saneamento israelense, que inclusive envenena a água dos palestinos, e corta a água na faixa de Gaza, que agora 2 milhões de pessoas não tem nenhum. Porque se a gente escrevesse um pensamento vai ficar muito longo, então a gente teve alguns tópicos, algumas coisas podem parecer solta, assim, na linha rápida. Um exemplo, ocupação comunitária. O que a gente quis dizer com isso? Em conversas que a gente estava tendo, eu citei a biblioteca comunitária que a gente está inaugurando em uma ocupação Terra Prometida, né, o MTST, né? Então, tem outras colegas que citaram, a colega do MST que teve que se retirar, citou que o MST tem vários
várias escolas, né, das ocupações que eles fazem. Então isso é a ocupação comunitária, nossa comunidade entrando nos espaços. A colega também citou, né, a nossa entrada quanto periféricos na universidade, a gente levar o debate para os currículos que são estudados dentro da universidade. Então tudo isso é uma ocupação que a gente vem fazendo nos espaços. Né, valorização da identidade, nessa perspectiva também a colega do MST citou, que hoje, quando a gente fala sem terra, não é simplesmente você não ter a terra e depois você passa a ter a terra, você deixa de ser sem terra. Não, sem terra é uma identidade, você está na luta, por mais que você tenha terra, você ganhou sua terra, mas você continua na luta pelos seus irmãos que estão sem terra. Então é esse sentimento de pertencimento, quando a gente se reconhece, nos deram a raça como estigma, como negatividade, que a gente pegou essa raça e falou, sim, eu sou negro, sim, eu sou indígena, sim, eu sou racializado, e isso que me faz forte. Então a identidade é essa ideia de você receber e você, como negativo, você fala, não, eu sou isso mesmo, mas eu sou no sentido positivo da coisa, eu vou reverter o significado da coisa. Então é essa perspectiva. A formação política que não é a formação formal, mas sim é o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é formação política. Né? A gente se formar, a gente formar um aluno, a gente formar um colega no diálogo. Então, a decolonização que a gente vem fazendo, isso aqui é decolonial, é um outro saber, é um outro aprendizado. A gente está aqui com povos que foi estigmatizado com racializações diversas e a gente hoje se reconhece como racializados e isso nos faz forte e isso nos faz unidos. Diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade. Educação pela comunicação para democratizar as oportunidades. Mas a estrada é muito longa, cheia de sinais. Mas nunca apague o farol dos seus ideais. É uma frase que eu gosto muito de um escritor palestino, que chama Hassan al-Banna. Eu vou falar primeiro em árabe, depois eu vou traduzir. تعرف طفل البحر الذي فيك وطفل الجبل الذي فيك وصرتما واحدا واتسعتما فطوبى لمن يتسعون. A criança do mar que está dentro de você se conheceu com a criança da montanha que está dentro de você. Se uniram e se cresceram. E muitas bênçãos para quem se cresce. E vamos falar um pouco sobre nossa atividade da biblioteca comunitária. Muito grande, muito grande. Só agradeço mais uma vez ao professor Fábio Nogueira, a todos e todas do MTST, né? A organização da comunidade, né? Seu Lino, né? Um colega que ele gosta de ter uma intimidade, é o Manchinha, né? Que é líder comunitário. Então, só agradecer bastante, né? E nós vimos organizando essa biblioteca com doações de livros, doações de estante. A Universidade do Estado da Bahia doou, né, estante. Tivemos diversas doações. E esse trabalho foi coroado, né, vou chamar assim, com essa inauguração, onde houve uma feijoada, né, a própria comunidade
fez a feijoada, a gente, para todos e todas, né? Tivemos bolo, refrigerante, as crianças foram ver os livros, a gente teve doação inclusive de criança, uma criança foi lá com a caixa de revistas, de quadrinhos dele e doou, né, para que outras crianças pudessem ter a alegria de ler o que ele leu, e isso foi grandioso demais, ver uma criança doando, e deu para ver, não foi forçação dos pais, porque ele próprio veio segurando a caixa junto com o pai, né, ele próprio falou que queria doar, ele mostrou a alegria dele em doar, então foi muito gratificante ver toda a movimentação que nós fizemos nessa biblioteca, que a gente pretende fazer ainda mais, fazer rodas de conversa sobre determinados livros, fazer cine debate, fazer outras confraternizações, porque a biblioteca não pode ser só livros parados, ela tem que estar em ação, né? Ela tem que ser um lugar de praxis. Então, só agradecer a convergência de religiões. Lá tinha pessoas evangélicas, pessoas do candomblé como eu, pessoas da Umbanda, pessoas que não tinham religião, essa união de pessoas para algo que é de uma ocupação, pois foi na comunidade Terra Prometida, né, que fica ali na região aqui de Salvador, do bairro de Canabrava. Então, muito gratificante a gente ver que a comunidade abraçou essa inauguração, abraçou a nossa atividade, e foi isso, meu final de semana, minha semana inteira, né? Foi praticamente uma semana inteira dessas atividades, e que foi grandioso, que foi muito forte, por isso que eu tô vindo aqui gravar esse vídeo, e depois vou voltar aqui com vídeos mais de temas mesmos, como eu sempre faço, mas eu achei importante falar sobre isso, falar sobre essas experiências, incentivar todos e todas a estarem, né, tendo essa experiência. E quero agradecer quem ficou até o final aqui no vídeo, né? Muito obrigado. Mais uma vez convidar a se inscrever no canal, a estar vendo os outros vídeos, compartilhando, comentando o que vocês pensam, dialogando comigo, né, sobre essas questões, mandando o conteúdo de vocês para que eu possa observar, aí conversando com a galera sobre esse conteúdo, né, me seguindo nas outras redes sociais. Até a vitória sempre, tamo junto. Mão esquerda, porque a revolução é pela esquerda. Acabou, foi pisar no mato, 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 acabou. Tem ciência. Ai meu Deus, o que será? Ai, meu Deus, o que será? Tem a ciência divina, Tem a ciência divina. o tronco da Jurema, O tronco da Jurema. reina, 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 rua, Reina, 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 rua, reina, 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 rua, reina, 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 rua. reina, 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 rua, Reina, 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 ra. todo índio tem ciência, Todo
Aê!